Ronald Reagan. Em 1992, ele foi à Universidade de Oxford e fez um discurso no qual disse: "O fim da Guerra Fria tirou do Ocidente seu propósito comum e inspirador." Mas ele acrescentou: "Não se preocupem, porque acho que encontrei uma solução." E essa solução seria que o exército ocidental, obviamente ele se referia ao exército americano, mas outros poderiam se juntar, seria, segundo ele, um punho de aço em uma luva de veludo humanitária. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos. Aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o Dr. Phil Hammond, professor emérito de Estudos de Mídia e Comunicação na London South Bank University. Ele é autor de vários livros, entre eles War Games, Memory, Militarism and the Subject of Play, e Screens of Terror, Representations of War and Terrorism in Film and Television since Novi Onda. Phil, seja bem-vindo. 9/11. Phil, welcome. Abastarski. Well, thank you very much for agreeing to this. Bem, muito obrigado por aceitar participar disso, porque você pesquisou por muito tempo como a guerra tem sido representada e mostrada para nós. E por nós, quero dizer especialmente no cinema e na mídia ocidentais. Você poderia talvez nos dar uma ideia geral do que descobriu ou de como avalia essa representação até agora? Judge this representation until now. That's quite a big question. Bem, essa é uma pergunta e tanto. Então sim. Sabe, eu diria que muito do que escrevi trata de um tema bastante conhecido, a forma como a mídia atua de maneira propagandística em tempos de guerra. Não há nada de particularmente novo ou surpreendente nisso. O que tentei abordar de forma um pouco diferente, em certo momento, foi entender o que havia mudado na era pós-Guerra Fria, na representação da guerra, e por que a imagem e a apresentação midiática se tornaram, ainda mais do que antes, quase que de importância predominante. A ponto de parecer uma consideração fundamental, até mesmo no nível da formulação de políticas ou de decisões operacionais sobre ações militares. A pergunta que ficava na mente das pessoas que tomavam essas decisões era, sabe, como isso vai parecer? Como isso vai repercutir na mídia? Então fiquei bastante interessado nisso. Em resumo, eu atribuo isso às mudanças políticas que ocorreram no fim da Guerra Fria. E penso em como a guerra e os conflitos mudaram nos anos 1990 e início dos anos 2000 como consequência dessas transformações políticas. Então o que eram essas coisas? Como essas mudanças políticas se encaixam com a representação? Bem, eu escrevi um livro chamado Mídia, Guerra e Pós-Modernidade, que trata exatamente disso. E se quiser resumir, diria que foi o fim da esquerda e da direita. O fim da política esquerda-direita. Talvez isso não pareça uma explicação muito impressionante. Todo mundo meio que já se acostumou com a ideia de que a velha política de esquerda e direita não é mais o que costumava ser, embora continuemos usando esses termos. Mas, na verdade, o que aconteceu, acredito eu, como consequência do fim da Guerra Fria, foi o que o teórico francês de relações internacionais Zaki Laïdi chama de um mundo sem sentido. Ficamos em um mundo sem um tipo de horizonte de sentido, sem qualquer tipo de projeto voltado para o futuro ou perspectiva sobre para onde a sociedade estava caminhando. É uma espécie de... Você talvez possa pensar nisso como algo semelhante ao fim da história de Francis Fukuyama, ou melhor, a tese abusada do fim da história. É uma ideia parecida de que algo de caráter epocal aconteceu por volta da queda do Muro de Berlim, no final dos anos 1980. E sim, acho que há um bom argumento a ser feito, tentei desenvolvê-lo naquele livro, sobre as consequências disso para as relações internacionais e para a guerra. E como parte disso, o papel que a mídia desempenha na guerra. No final desse período, esse horizonte de compreensão do mundo,
Você quer dizer o fim da bipolaridade, desses dois sistemas que estavam em conflito, e a ideia de que, agora tudo é diferente. Agora há uma compreensão unificada do mundo. É isso que você quer dizer? Sim, e de fato, se você olhar para o momento em que isso aconteceu, as avaliações a respeito eram bastante otimistas. Na verdade, isso é dizer pouco. Em retrospecto, eram quase exageradamente otimistas. Naquela época, falava-se sobre como teríamos um dividendo da paz, que a ONU finalmente funcionaria adequadamente, sem o tipo de impasse causado pelos vetos dos Estados Unidos e da União Soviética. Pouco tempo depois, o primeiro presidente Bush pai, proclamou nedig mundial. Em pelo mas perntothelmestic muth non lutor. Quite an optimistic moment, but it didn't last very long. I think that one thing that's quite striking if you Acho que uma coisa bastante marcante, novamente, se olharmos para a época em que isso aconteceu e como os eventos eram discutidos, é essa ideia curiosa que chamavam de síndrome de privação de inimigos. É uma coisa estranha de se dizer. Você pensaria que seria bom não ter inimigos. Mas, na verdade, para eles era problemático não ter um inimigo claro. Porque, sabe, durante toda aquela longa era da Guerra Fria, era muito claro quem eram os mocinhos e quem eram os vilões. Pelo menos, era assim que as pessoas viam a situação. Você sabia quem estava de que lado. Você sabia o que o Ocidente representava, mesmo que isso fosse definido apenas de forma negativa, em oposição ao que o Ocidente combatia. E de repente isso desmoronou. Então, sem um adversário claro, sem uma alternativa clara, pelo que o Ocidente realmente se definia, para que, por exemplo, servia a OTAN? Qual era o seu propósito? E assim começa, nos anos 1990, uma busca por novas formas de administrar os assuntos internacionais e de lhes dar algum sentido e propósito. Uma das principais maneiras tentadas foi justamente por meio da guerra e do conflito. Acho que essa é uma observação muito importante, e acredito que é algo que vai ressoar com todos nós no Ocidente, que também fomos inundados pela produção cultural de Hollywood e afins, o que torna isso intuitivamente muito compreensível. Nos anos 1990 e 2000, de repente surgem todos esses filmes de espionagem que basicamente dizem: não era melhor quando tínhamos os soviéticos? Há vários desses, certo? E dá pra ver como o James Bond passa de antissoviético a antiterrorista, chegando até a caçar, em certo momento, norte-coreanos com um raio laser que tentavam destruir o mundo e coisas do tipo. Mas os soviéticos já tinham desaparecido, certo? A Guerra Fria tinha acabado. Você acha que, na verdade, por meio da representação na mídia e na cultura, houve uma espécie de ciclo de retroalimentação na forma como a mídia começou a representar os assuntos mundiais? Sim. Quer dizer, se você está pensando em representações fictícias, sim. E sabe, há como você disse, tentativas de encontrar alguns novos inimigos plausíveis. Acho que o principal candidato são os árabes e os islamistas. Eles são os vilões alternativos preferidos. Mas o ponto que eu destacaria é que isso vai muito além do que os roteiristas de Hollywood inventam. Também é uma questão de como aqueles que trabalham na mídia, lidando com notícias e assuntos atuais, os jornalistas, interpretam o mundo para seu público. E de forma ainda mais fundamental, como os políticos e líderes compreendem esse novo mundo. Vemos tentativas repetidas ao longo dos anos 1990 de resolver essa questão e de encontrar novos inimigos. E há uma tendência de recorrer à Segunda Guerra Mundial, de querer constantemente reviver a Segunda Guerra. Assim, temos, por exemplo, o primeiro grande caso, eu diria, sendo Saddam Hussein, na Guerra do Golfo de 1991, como o novo Hitler. Pouco tempo depois disso, a partir de 1992, nos dizem que os sérvios, no que então era a Iugoslávia, são os novos nazistas.
certo? Sabe, é como se houvesse essa sensação de que a realidade prosaica de hoje, de conflitos, na verdade, de pequena escala, relativamente falando, não fosse suficiente. E é preciso apresentá-los como uma espécie de batalha épica entre o bem e o mal. E por que se quer fazer isso? Quer-se fazer isso porque significa que você representa algo importante. Você não está apenas interferindo na guerra civil local de outra pessoa. Você está se posicionando ao lado do bem, com B maiúsculo, contra o mal, com M maiúsculo. Esse é o tipo de tendência narcisista que, acredito, se desenvolve na política ocidental e na forma como a mídia apresenta a guerra. É uma observação excelente, porque não acho que durante a Guerra Fria, algum líder mundial tenha tentado associar ou comparar os soviéticos aos nazistas. Ninguém fez esse argumento. Os soviéticos já eram inimigos suficientemente bons por si só, em sua própria categoria. Não precisavam ser reinterpretados como nazistas. Já depois da Guerra Fria, todo mundo passou a ser reinterpretado como nazista, incluindo o Hamas como nazista, incluindo os russos como nazistas. Quero dizer, agora são. Essa analogia com a Segunda Guerra Mundial surge repetidas vezes, especialmente o argumento de Munique de 1938. Você não pode apaziguar o mal, não pode apaziguar os nazistas, portanto devemos ir à guerra. Então você diria que isso é algo decididamente pós-Guerra Fria? Sim, acho que sim. Quer dizer, pode-se dizer, talvez se possa argumentar, que há uma espécie de equivalência feita entre os soviéticos e os nazistas na teoria do totalitarismo. Houve uma tentativa de dizer, bem, vamos colocar os dois no mesmo grupo, o que, na minha opinião, não é um argumento muito convincente. Mas o argumento era frequentemente feito de que ambos eram, de certa forma, versões da mesma coisa. Um tipo de sistema repressivo, autoritário, totalitário, apenas com rostos diferentes. Então essa era uma ideia típica da era da Guerra Fria. Mas isso é um pouco diferente do que eu acho que acontece depois do fim da Guerra Fria, que é essa sensação de que há uma espécie de vazio, de falta de sentido, na vida política ocidental. E nessa época, nos anos 1990, realmente até eu diria meados da década de 2010, então relativamente recente, há uns 10 anos ou algo assim, o principal problema que as elites da enfrentavam era esses estudos públicos, essencialmente não sponsored. Their publics were essentially not interested. There's a kind of withdrawal from public life. Há uma espécie de afastamento da vida pública, uma falta básica de interesse. Isso se reflete de várias maneiras diferentes. Quando se fazem pesquisas de opinião, por exemplo, as pessoas demonstram cada vez menos interesse em assuntos públicos. Há um desvio da esfera pública em direção a preocupações mais privadas e individuais. Há um declínio na filiação a partidos políticos, mas não apenas a partidos políticos. A todos os tipos de organizações comunitárias, igrejas, qualquer coisa que represente uma coletividade de significado e propósito compartilhados, parece de alguma forma pouco atraente. E talvez isso seja um indício do problema que confronta as elites e os líderes que tentam dar à sua sociedade algum senso de significado e direção. Acho que, essencialmente, houve 3 grandes tentativas nesse período de encontrar um substituto. As 2 primeiras estão relacionadas à guerra e ao conflito. A primeira é o que se poderia chamar de humanitarismo e direitos humanos, uma espécie de guerra humanitária. Assim, nós, o Ocidente, representamos o bem no sentido de que defendemos os direitos humanos. Agimos em nome do humanitarismo. Isso pode ser visto de várias maneiras. Acho que tudo começa realmente no final da Guerra do Golfo de 1991, com a crise curda de abril de 91. Não sei se você se lembra disso, mas foi algo importante. E na época, as pessoas aclamaram aquilo como um desenvolvimento maravilhoso, dizendo que mostrava o surgimento do que chamavam de sociedade civil global. E acreditava-se, segundo alguns comentaristas, que a mídia desempenhava um papel importante nisso, defendendo que se dedicasse mais atenção e cuidado ao sofrimento de pessoas vulneráveis,
neste caso, os curdos iraquianos. Depois, não muito tempo depois, surgem argumentos semelhantes sendo retomados na Somália em 1992, onde ocorre uma grande intervenção humanitária armada. E logo em seguida na Bósnia, novamente o humanitarismo armado. Assim, há uma espécie de repetição desse padrão, culminando no final da década, em 1999, com a Guerra do Kosovo, que na época foi descrita como uma guerra travada em nome dos direitos humanos. Foi um bombardeio humanitário, disse a OTAN. Esse parecia ser o novo propósito que o Ocidente havia encontrado. E é interessante, porque isso foi na verdade anunciado logo no início da década por Ronald Reagan, acredite ou não, o ex-presidente americano. Talvez você não o associe muito aos intervencionistas liberais humanitários dos anos 90, mas em 1992 ele foi à Universidade de Oxford e fez um discurso no qual disse: o fim da Guerra Fria roubou do Ocidente seu propósito comum e inspirador. Mas então ele acrescentou: não se preocupem, porque acho que encontrei uma solução. Don't worry, because I think I found a solution. And that is that the Western military, E isso é que o exército ocidental, quero dizer, obviamente ele se referia ao exército americano, mas também a outros livres para se juntar, seria, segundo ele, um punho de aço humanitário em uma luva de veludo humanitária. Esse era o novo exército ocidental. E isso foi no final de dezembro de 1992. Ele fez esse discurso no mesmo dia em que George Bush, o primeiro George Bush, que havia sido, é claro, vice-presidente de Reagan, estava enviando os fuzileiros navais dos Estados Unidos para a Somália para desempenhar esse papel de punho de ferro em luva de veludo humanitária. Então esse é o primeiro grande marco, eu acho, para reformular qual seria o novo e inspirador propósito comum. Depois disso, pode-se dizer que isso foi em certa medida superado em 2001 com o 11 de setembro e a guerra ao terror. Esse é então um tipo de segundo enquadramento. Embora na prática eu acho que o que acontece é que esses dois acabam de alguma forma se fundindo, de modo que as operações militares, primeiro no Afeganistão e depois no Iraque a partir de 2003, passam a assumir esse caráter humanitário militarista, em vez de serem simplesmente uma operação puramente antiterrorista. Portanto, esses são os dois principais enquadramentos no que diz respeito à guerra e ao conflito nessa época. A terceira coisa que eu acrescentaria, embora saiba que isso foge um pouco do tema, é que há uma tentativa semelhante de encontrar um novo enquadramento na área das mudanças climáticas. O meio ambiente e as mudanças climáticas também são apresentados como novos referenciais políticos para facilitar a cooperação internacional e dar um certo sentido e direção à política ocidental. Sim, e essa ideia de que temos que fazer isso, e nós significando o Ocidente liderando e todo o resto precisando seguir, caso contrário, estamos todos condenados, todos morremos. Na verdade, vimos essa linguagem se repetir com o corona, ou vimos ela se repetindo. Foi meio que um episódio menor, mas com uma abordagem semelhante. Ou fazemos X, ou todos morremos. Portanto, você está conosco ou contra nós? Muitas perguntas surgem a partir disso. A maior delas é: você acha que isso remonta a esse elemento maniqueísta, por falta de uma palavra melhor, dentro da cultura ocidental? Essa forma de entender o mundo em termos de amigos e inimigos, bem e mal, Deus e o diabo, que remonta a milênios, certo? Essa é a grande questão. A menor, talvez seja melhor começar por ela. Você acha que isso foi um processo consciente? Você disse que Ronald Reagan propôs isso. Ele fazia parte das pessoas que fabricaram essa mudança. Ou eles apenas os sinais do tempo, dizendo: olha, agora está bem claro o que vai acontecer, vou prever isso. O que você acha que foi? What do you think was it? Sim, essa é uma boa pergunta. Acho que até certo ponto existe uma espécie de escolha consciente, e é possível ver episódios bastante deliberados de construção de imagem desde o início. Quero dizer, aquele exemplo que mencionei,
em que Reagan faz um discurso no mesmo dia em que George Bush faz um pronunciamento nacional na televisão, enviando os fuzileiros navais para a Somália. Quando os fuzileiros chegaram à Somália, alguns jornalistas, sem dúvida cínicos, afirmaram que o momento do desembarque na praia foi planejado para coincidir com os horários da TV nos Estados Unidos. É encenado como um evento midiático, certo? Os fuzileiros descem dos navios e avançam pelas praias como se estivessem envolvidos em alguma perigosa operação militar. Normandy. Normandia. É algo assim. E o que eles encontram? Encontram jornalistas ocidentais com câmeras e microfones tentando entrevistá-los. E sabe, é uma espécie de... Os soldados ficaram um pouco irritados com isso, porque as câmeras, as luzes, estavam interferindo com seus óculos de visão noturna e tudo mais. Eles não esperavam por isso, mas os jornalistas tinham sido convidados a estar ali pelo Pentágono. Então, foi montado como uma espécie de espetáculo midiático. E nesse caso acaba ficando um pouco sem graça, porque é algo obviamente encenado. Há uma espécie de incongruência estranha entre essa execução de uma operação militar, que na verdade não é uma operação militar, e a mídia tentando fazer essas entrevistas. Então esse tipo de episódio, e obviamente esse não é o único, sugere que há um elemento consciente e deliberado. Mas isso não quer dizer que tudo seja apenas uma manipulação fria e calculada. Acho que existe uma sensação de que, pelo menos entre eles, sabe, você mencionou o corona e a pandemia. E o que isso me fez pensar é que, com frequência nesses cenários, há uma espécie de política do medo sendo invocada. De que devemos ter medo, de que há algum risco ou perigo terrível que significa que precisamos agir. E obviamente isso é, você sabe, manipulador. Mas também acho que as próprias elites não são imunes aos medos que têm. Elas também estão genuinamente preocupadas e com medo de algumas das coisas que nos dizem para temer. E acho que você tem razão ao dizer que há uma espécie de, digamos, leitura do ambiente, por assim dizer. Muitas vezes há uma qualidade oportunista ou reativa na formulação de políticas ocidentais, especialmente em relação à guerra e ao conflito. As coisas são vistas como uma oportunidade para agir, e então isso acaba ganhando um impulso próprio. Mas eu também acrescentaria que, especialmente nos estágios iniciais desse período, nos anos 1990, não é como se os políticos estivessem fazendo tudo sozinhos, manipulando tudo nos bastidores. Longe disso. Acho que eles são um dos grupos de atores envolvidos nisso, e há outros também. Pode-se observar, por exemplo, o papel das ONGs, ou de fato o papel dos jornalistas. Eles estão engajados em atividades semelhantes. Eles também tentam, A, compreender o mundo e, B, encontrar um papel para si mesmos dentro dele, seja como atores diretos ou como intérpretes do mundo para seus públicos mais amplos. E, especialmente em relação ao militarismo humanitário que se desenvolve nos anos 1990, acredito que os jornalistas desempenharam um papel incrivelmente importante na cocriação dessa ideia do novo papel do Ocidente no mundo, como uma espécie de salvador da humanidade. Sim, e quero dizer, dá para ver de forma muito clara, também ouvindo as histórias de alguns jornalistas, como esses acontecimentos caminharam lado a lado. Acho que um dos mais importantes é o depoimento de... como é o nome dele? Ele também tem um ótimo programa no YouTube e se manifesta com frequência. Ex-correspondente de guerra do New York Times, Chris Hedges. Chris Hedges, claro, que também relatou suas experiências de estar e trabalhar em zonas de guerra, a adrenalina que isso provoca, e depois a mudança dos Estados Unidos em direção ao jornalismo incorporado para protegê-los. The shift of the US of embedding journalism, right, to protect them, but actually that's just to make sure that they observe the... Mas na verdade, isso é só para garantir que eles observem o campo de batalha da maneira que deveriam observá-lo. E como alguns jornalistas seguiram junto e outros não, foram para o outro lado e tentaram retratar a situação a partir dali,
mas então você é excluído, rejeitado, não encontra mais um lugar para escrever e precisa abandonar o jornalismo tradicional. E isso basicamente cria aquele fluxo, certo, sobre o qual Noam Chomsky e Herman nos alertaram, de que, em um ambiente propagandístico, os jornalistas só podem ir até certo ponto, mesmo que não recebam instruções diretas. E você está meio que dizendo que o mesmo vale para os políticos. Eles não necessariamente dão instruções diretas, mas cocriam esse ambiente. E eu acho que, se entendi corretamente, você está relacionando isso à questão da falta de um inimigo claro e da falta de sentido, ou a um problema de significado, certo? Sim. Então, quero dizer, você poderia contar essa história, acho eu, começando por aquele ponto que você mencionou sobre o embarque de jornalistas. Isso foi discutido em 2003, durante a Guerra do Iraque. Foi quando ouvimos esse termo, jornalistas incorporados. Mas não era algo novo, de forma alguma. Na verdade, dá para ver o primeiro uso dessa política em 1982, na Guerra das Malvinas, quando as autoridades britânicas fizeram exatamente isso. Primeiro, porque era muito longe, as Ilhas Malvinas, eles escolheram a dedo os correspondentes que iriam com a força-tarefa, como era chamada, para o Atlântico Sul, para lutar naquela guerra. Eles tinham controle sobre quem iria, e então anexaram todos esses jornalistas às unidades militares. Cada um recebeu um supervisor para revisar seus textos antes que enviassem qualquer coisa de volta para Londres. Então tudo era muito, muito rigidamente controlado, em termos de onde eles podiam ir, o que podiam ver e o que podiam enviar de volta. Por que fizeram isso? Bem, fizeram porque estavam observando o que havia acontecido no Vietnã. O Vietnã é o primeiro grande ponto de virada nas relações entre a mídia e os militares. E a história contada sobre o Vietnã, a lição, por assim dizer, que foi aprendida com o Vietnã, era que não se pode confiar na mídia em tempos de guerra. Eles vão te apunhalar pelas costas se você lhes der muita liberdade. E assim, na época da Guerra das Malvinas, os britânicos disseram, bem, não queremos que isso aconteça. Não podemos deixar essas pessoas soltas. Vamos ter que contê-las, vamos ter que controlá-las. Ninguém disse censurar. Eles sempre diziam apenas revisar o texto, mas essencialmente isso significava vamos ter que censurá-los, se necessário. E as autoridades dos Estados Unidos observaram o que os britânicos haviam feito nas Malvinas e pensaram, bem, isso parece bom, é uma forma sensata de proceder. Eles adotaram uma abordagem muito semelhante na invasão de Granada, em 1983, por exemplo, quando simplesmente tentaram manter a mídia afastada até que tudo terminasse. Em 89, na invasão do Panamá, fizeram a mesma coisa. Simplesmente não deixar a mídia lá. E isso também pode ser visto na Guerra do Golfo de 1991, quando houve o que chamaram de sistema de pool, em que novamente havia credenciamento de correspondentes. Se você estivesse fora desse sistema, era isso que chamavam de unilateral. Você estava por conta própria e sabe, por seu próprio risco. Fique seguro, fique conosco. Nós o levaremos aonde você precisa ir e mostraremos o que você precisa ver. Então essa era a política até 1991. Mas acho que mesmo em 1991, já se podia começar a perceber o início de algo novo. Uma percepção de que, em vez de simplesmente privar a mídia de informações, talvez fosse mais sensato alimentá-la com informações, dar a ela muito material. Então vamos apenas fornecer material. Vamos realizar coletiva de imprensa após coletiva de imprensa. Vamos entregar a eles imagens das ogivas dos mísseis para que possam assistir às armas inteligentes atingindo seus alvos com precisão. E isso vai contar a história que queremos que seja contada, que aliás é uma história completamente falsa, mas não importa. Vamos deixá-los contar essa história, dando-lhes informações, em vez de tentar mantê-los na ignorância. Acho que nos anos 1990, um jornalista da BBC, acho que foi Nick Gowen, fez essa observação sobre como era impressionante que na Bósnia,
os jornalistas ocidentais estivessem muito interessados em ter um tipo de sistema de pool sob os auspícios da ONU, quando haviam reclamado amargamente das restrições de um sistema de pool operado em 1991 no Golfo. De repente, eles começaram a se ver como colaboradores dos militares ocidentais, como parte da mesma equipe. O que é um sistema de pool? Quer dizer, tipo um grupo de mídia? Sim, então você tem um tipo de sistema regulado de reportagens em conjunto, de modo que não há competição. A ideia é que todos compartilhem as mesmas informações e há uma espécie de garantia de que você terá material suficiente para alimentar o seu respectivo veículo de mídia. Os jornalistas queriam esse tipo de colaboração com os militares na Bósnia. Quando chegamos ao fim daquela década, o conflito do Kosovo e até mesmo no Afeganistão, em 2001, há essa sensação de que a mídia faz parte da equipe. Veja, percorremos um longo caminho desde as Malvinas, quando a ideia era que não se podia confiar nos jornalistas. Até na verdade, os jornalistas estão do nosso lado e são um recurso útil. Colin Powell, acho, chegou até a dizer algo nesse sentido, que a mídia é uma espécie de ativo que contribui para vencer batalhas. Isso não é fascinante? E também o fato de que a autoimagem de grande parte da mídia, especialmente nos Estados Unidos, é essa ideia de que a mídia é o quarto poder, sabe, falando a verdade ao poder. Mas ao mesmo tempo, existe a Casa Branca, como é mesmo o nome. Aquele evento anual com a imprensa, o jantar dos correspondentes. E toda essa relação de alimentar jornalistas com informações privilegiadas, que depois ganham acesso a certas coisas que impulsionam suas carreiras. Mas ainda assim, se entende que isso é uma grande arte. E também uma questão de estar do lado certo da história, certo? Muitos jornalistas realmente dizem: precisamos proteger o jornalismo, a boa informação, não é? Então, isso também se aplica às mudanças climáticas e à Covid. Podemos proteger a sociedade, porque, se as pessoas acreditarem na coisa errada, todos nós vamos morrer. Tudo volta a essa ideia de que sim, como você disse, somos uma equipe. Trabalhamos juntos e precisamos ser críticos em relação ao Pentágono, porque se eles gastarem muito dinheiro em uma arma e não em outra, ou se houver corrupção, então a mídia está lá para investigar. Embora, provavelmente, não o façam, porque o Pentágono nunca passou por uma auditoria. E a mídia realmente não faz muito alarde sobre isso. É fascinante como isso funciona, sabe? Como uma forma de entender o seu lugar no mundo. Sim. Bem, acho que para ser um pouco mais sutil sobre isso, pode-se dizer que esse tipo muito explícito de sensação de estar no mesmo time é evidente no Afeganistão em 2001, pelo menos no início. Antes e depois disso, talvez menos. Então, nos anos 90, eu diria que sim. Essencialmente, jornalistas, políticos ocidentais e forças armadas ocidentais basicamente se veem do mesmo lado, mas com a ressalva de que os jornalistas também se entendem como críticos da política ocidental. E, em certo sentido, eles são. Nessa época, nos anos 90, eles costumam ser muito críticos em relação a determinadas escolhas de política. E eles são, em sua maioria, críticos do tipo de hesitação presente na política ocidental. Então sim, é uma crítica, mas é o tipo de crítica que na maior parte das vezes não incomoda muito os políticos ocidentais, porque por trás dela há um acordo básico. Está dizendo: vocês não estão fazendo o suficiente. Por que não fazem mais? Por que não entram com mais força? Por que não ficam por mais tempo? Por que não os atacam com mais armamento? É esse tipo de crítica, em vez de uma crítica mais fundamental à intervenção militar ocidental. Então você vê isso repetidamente nos anos 90. A crítica da mídia é essencialmente um apelo para que o Ocidente faça mais. É uma crítica ao cara sentado no cavalo, batendo no cavalo e dizendo: por que você não está indo mais rápido? Não é uma crítica àquele que diz: por favor, cavalaria, parem.
Isso está errado. E vemos isso acontecendo agora nas redes sociais, aliás. Há muitas críticas aos governos dos Estados Unidos, da Alemanha e da Europa, dizendo: vocês não estão bombardeando o Hamas o suficiente, não estão fornecendo armas o bastante. A Ucrânia, claro, não está recebendo o suficiente. Esses são os críticos da mídia, e são eles que estão sendo convidados para programas de TV e afins, não os que dizem que a cavalaria precisa parar. É isso. Yeah. The other thing I would say is that Outra coisa que eu diria é que há também talvez um ponto mais sutil a ser feito sobre o que acontece na guerra do Iraque em 2003. Acho que, novamente, como seria de se esperar na medida em que há críticas, elas são limitadas. Mas o que existe, em vez disso nessa guerra, é uma espécie de autoconsciência muito estranha por parte da mídia, quase um distanciamento irônico em relação aos acontecimentos. Os jornalistas que cobriram a guerra do Iraque de 2003 tendiam a relatar com uma percepção autocrítica de que estavam sendo usados para apresentar uma imagem, certo? Então, vejamos um exemplo, provavelmente o mais marcante, quando o presidente Bush, o mais jovem, subiu em um porta-aviões e fez seu discurso de missão cumprida. and made his mission accomplished speech. We've done it. We've mission accomplished. Nós conseguimos. Missão cumprida. Bem, você sabe, quando a BBC veio cobrir isso, eles não conseguiram deixar de comentar como tudo havia sido cuidadosamente encenado, como tudo foi arranjado para as câmeras, como aquilo era um evento midiático. Eles não simplesmente noticiaram de forma direta. Olhem, o presidente fez este discurso. Eles estavam, sabe, conscientes de si mesmos. Sim, exatamente. Autoconscientes. Então há esse tipo de leve, novamente, não chega a ser uma crítica, certamente nada de natureza fundamental, mas há esse tipo de distanciamento autoirônico que começa a aparecer na mídia naquela época. É meio fascinante. Quero dizer, precisaríamos entrar em traços psicológicos e coisas do tipo, como essas pessoas ainda conseguem dar sentido a isso. Mas talvez possamos ir pelo outro caminho. Porque eu realmente, desta vez, fico me perguntando, sabe, se olharmos para como a política mundial se move, não apenas o Ocidente, mas se tomarmos o Ocidente como um dos jogadores, então minha grande questão no momento é: o realismo, a escola de realismo das relações internacionais, está certo quando diz que, no fim das contas, tudo se resume ao poder? Que os seres humanos, em geral, tentam maximizar o poder e os sistemas tentam maximizar o poder? Então, no fim das contas, o que temos é uma disputa de poderes, uma disputa inevitável de poderes. Especialmente o que John Mearsheimer diz sobre por que é uma tragédia da política das grandes potências. Mas a crítica a essa interpretação é que, bem, ela é muito conveniente. É assim que o Ocidente faz as coisas. Como os europeus, os americanos e os europeus emigrados fazem as coisas. Se adotarmos outra abordagem e dissermos que não, temos um confronto de civilizações, então poderíamos ver que Rússia, China e Irã representam civilizações diferentes que realmente agem de maneiras distintas. E uma forma de observar isso pode ser pelos modos como as histórias são contadas. De novo, como perguntei antes, você acha que a tradição ocidental de compreender as coisas de forma maniqueísta, bem e mal, Deus contra o diabo e assim por diante, que essa tradição milenar influencia a maneira como nós, no Ocidente, como grupo civilizacional, atribuímos significado aos acontecimentos atuais? Talvez seja uma pergunta muito ampla, mas qual é a sua intuição? Honestamente, eu hesitaria em me pronunciar sobre isso, como você disse. É uma grande questão saber se existe algum padrão cultural profundo no Ocidente que faz com que os ocidentais tendam a ver o mundo em termos de bem e mal. E se há outras civilizações, imagino que você esteja pensando principalmente na China, que estão fora disso. Sabe, vai saber. Talvez você tenha razão. Acho que O problema de abordar a questão dessa forma é que a sua análise, as suas perguntas, começam a enumerar as stoth. Parece nada no mundo. It seems like, nothing ever changes. It's all just the same as it
has ever been. É tudo exatamente como sempre foi. É. E, pessoalmente, estou um pouco mais interessado em, tipo, sabe, quais são as características historicamente específicas de um determinado momento que levam a um confronto político ou a uma guerra e conflito abertos em algum contexto específico. E eu acho que, sabe, vai saber, talvez você esteja absolutamente certo ao dizer que, bem, no fim das contas, tudo se resume a algum tipo de... É só que, desculpe, eu não sei. Mas, mas que mesmo que we made some exemplo den foreign, is over hurricane titivet for nas mungs. É muito interessante nos detalhes. I'm much more interested in what are the specifics. No, you're right. I mean, if we want to understand what's Não, going não. on in the Você world está currently, certo. we, of course, Você está know certo. that Quero dizer, se quisermos entender o que está acontecendo no mundo agora, precisamos, é claro, interpretar corretamente os mecanismos subjacentes. Minha pergunta era mais sobre se existe uma explicação mais ampla para esses mecanismos e o que permanece igual ao longo do tempo. Mas então sim, isso se torna histórico, absolutamente. Historical, absolutely. Yeah, well, I mean, maybe one way to É bem, quero dizer, talvez uma maneira de abordar esse tema seja, você o mencionou como um tipo de conflito civilizacional. E o que vem imediatamente à mente quando você diz isso é o choque de civilizações, de Samuel Huntington. Esse tipo de perspectiva que surge no início da era pós-Guerra Fria, nos anos 90, acho que é de forma bastante transparente uma tentativa de encontrar algum novo arcabouço explicativo ou intelectual para compreender o mundo. Certo. Então não é mais esquerda e direita, não é mais Ocidente e Oriente. O que é, então? E ele sabe, diz, ok, é esse choque de civilizações. Acho que isso foi instrumentalizado de maneira bastante transparente, quase imediatamente, para atender às necessidades da política ocidental. Western policy needs. So, just by wild coincidence. Então veja, por uma coincidência incrível, acontece que a principal linha de fratura civilizacional passa bem pelo meio da Iugoslávia, colocando a Croácia e a Eslovênia de um lado, segundo Samuel Huntington, e a Sérvia e a Bósnia do outro. E isso funciona por alguns meses, até que se descobre que, na verdade, não, a Bósnia está do mesmo lado. Bem, você entende o que quero dizer. É algo claramente forçado, feito para dar sentido a algo que precisamos explicar agora, de um modo que facilite a política ocidental. E eu acho que basicamente essa ideia se resume a como enquadrar intelectualmente o mundo, de uma forma que facilite a projeção do poder ocidental, principalmente o poder americano. E essa é a grande questão em aberto no início dos anos 90. Perdemos aquele antigo referencial. Qual é o novo? Qual é a resposta? E uma das primeiras respostas é: conflito civilizacional é um choque de civilizações. O que certamente na formulação de Samuel Huntington eu acho que não é totalmente coerente, mas é o que temos. A outra que surge logo depois é a ideia de colapso civilizacional, de que a civilização é representada pelo Ocidente. Robert Kaplan, creio eu, é o autor que propõe isso em The Coming Anarchy. Ele diz que o acertamento do isso por se suspende está deixando de existir. Está voltando a uma espécie de estado pré-moderno, e ele está pensando em lugares como a Somália, que, segundo ele, perdeu essencialmente sua condição de estado, regrediu a uma condição pré-moderna. E ele acha que os Balcãs são outro exemplo, onde haverá anarquia, um tipo de mundo anárquico e pré-moderno de selvageria, e que é preciso intervir. Mas, novamente, o ponto da chamada explicação é, na verdade, apenas uma forma ideológica dessa necessidade sentida de encontrar um novo quadro significativo para a projeção do poder ocidental. Meaningful framework for the projection of Western power. Yeah, it's very hard pressed to think of any very popular. Sim, é muito difícil pensar em qualquer teoria ou estrutura popular de relações internacionais que não retrate o intervencionismo como algo natural ou até mesmo desejável. E mesmo se voltarmos ainda mais no tempo, com essas grandes ideias do fardo do homem branco e da mission civilizatrice, e até dentro dos Estados Unidos,
o Destino Manifesto, todas elas são estruturas explicativas que se prestam ao expansionismo violento do grupo dominante. Violent expansionism of the dominant group. Well, Bem, com o benefício de bastante retrospectiva, pode-se dizer que a era da Guerra Fria foi meio que uma exceção, sabe? No sentido de que, sob o sistema da ONU estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, houve a consolidação, e pelo menos formalmente, a aceitação, praticamente universal, das ideias de não interferência nos assuntos internos de outro Estado e de igualdade soberana entre os Estados. Obviamente, houve inúmeras maneiras pelas quais esses princípios foram violados ao longo da Guerra Fria, mas ainda assim, os princípios foram estabelecidos. The principles were set up. Essas normas foram estabelecidas e mantidas intelectualmente para que, quando, sabe, um ator político as violasse, isso fosse entendido como algo ruim. Esse não era o modo correto de proceder. E, imediatamente após o fim da Guerra Fria, começa-se a haver um questionamento explícito desses princípios. Igualdade soberana mesmo? Isso é realmente algo? A soberania é assim tão importante? As pessoas, sabe, começam a contestar intelectualmente. Talvez vejamos a responsabilidade de proteger em casos em que o humanitarismo é imposto pela força das armas. Então veja, passamos muito rapidamente do respeito pela igualdade soberana e pelo princípio da não interferência para dizer é claro que precisamos intervir. É imperativo, é um imperativo moral que devemos intervir. Isso, para mim, indicaria que a Guerra Fria foi, de certo modo, uma pausa prolongada nas concepções coloniais tradicionais de projeção e expansão de poder. E se você pensar bem, os soviéticos, na verdade, tentaram se apresentar explicitamente como anticoloniais. O discurso anticolonial foi, é claro, rotulado como propaganda comunista que precisava ser combatida, especialmente na África e na Ásia. Sim. E sabe, isso é outra coisa. Como eu disse, usei isso como uma abreviação, o fim da esquerda e da direita, o que soa meio banal e pouco evidente. Mas há outra dimensão nisso. O colapso da União Soviética e o colapso do... Obviamente não estou defendendo a União Soviética como algo perfeito. Longe disso. Mas o que entrou em colapso foi a ideia de que poderia haver uma alternativa, certo? De que poderíamos mudar o sistema. E parte disso era justamente essa ideia de anti-imperialismo. De que, sabe, o que agora chamamos de Sul Global, o que antes chamávamos de Terceiro Mundo, merecia o mesmo respeito, os mesmos direitos, o mesmo status que qualquer outro Estado ou nação. E a União Soviética, obviamente, de uma forma um tanto interesseira e inconsistente, ao menos apoiou isso retoricamente. E então, logo após o fim da Guerra Fria, começa-se a ver um questionamento muito explícito sobre o assunto. Então, a Somália, o exemplo que mencionei várias vezes, as pessoas diziam, nesse caso, talvez devêssemos transformar a Somália em um protetorado da ONU. Quero dizer, isso era impensável apenas alguns anos antes, que alguém defendesse essa ideia. Isso não aconteceu na Somália, mas logo depois aconteceu na Bósnia. Eu estava prestes a dizer que a Bósnia é... Bem, e então aconteceu de novo em Kosovo. Então você tem esse grande estado no coração da Europa, a Iugoslávia, que está despedaçada. Partes dele foram colocadas sob controle de protetorado internacional. Há uma espécie de, sabe, ressurgimento desse tipo de coisa. Como você disse, um retrocesso ao imperialismo do século XIX. Pronto, lá está, bem no centro da Europa nos anos 90. E as pessoas seguiram em frente como se isso não fosse nada, como se fosse algo totalmente normal, que simplesmente temos de aceitar e conviver hoje em dia. Você não apresenta isso dessa forma, certo? Você apresenta como algo novo, como as Nações Unidas assumindo sua responsabilidade, o manto da responsabilidade de proteger.
É tão interessante que neste momento vivemos uma época em que tudo isso meio que desaba, a fachada cai. Porque a ideia dessa Riviera em Gaza, e depois o protetorado governado como propunha o plano, por Tony Blair. Quero dizer, não dá para ser mais imperialista do século XIX do que propor que Blair agora presida o que restou depois de um genocídio. É simplesmente inacreditável. Então, de certo modo, estamos caminhando por uma culminação em que tudo isso se torna tão escancarado que nem se tenta mais esconder. So blatant that you don't even try to hide it anymore. Yeah. I mean, obviously I've been talking. Sim, quero dizer, obviamente tenho falado principalmente sobre os anos 90, mas talvez seja importante também falar sobre o que está diferente e o que está começando a mudar agora. Pode-se dizer que da mesma forma que durante a Guerra Fria, a União Soviética era uma espécie de apoiadora retórica, pelo menos, dos movimentos anticoloniais, e às vezes também uma apoiadora logística e militar deles. Agora talvez possamos ver a Rússia e a China começando a pensar em desempenhar esse mesmo papel. É muito marcante para mim como a Rússia surgiu, explicitamente, e também, de forma implícita, a China. Ambas essencialmente se apresentaram como defensoras da multipolaridade. Mas o que isso significa, em termos práticos, é que elas estão dizendo que os estados mais fracos não precisam necessariamente seguir as diretrizes do Ocidente. E sabe, na minha opinião, posso ser obviamente ingênuo, mas para mim isso é na verdade um desenvolvimento bastante positivo. Acho que o surgimento da multipolaridade é um dos avanços mais positivos que vi, digamos, na memória recente. Porque justamente, embora sem dúvida haja uma certa decepção na prática, ainda assim isso ressuscita, ou começa a ressuscitar, a ideia de igualdade soberana e independência soberana que havíamos meio que perdido na era pós-Guerra Fria. E o fato de isso estar voltando, ainda que de maneiras imperfeitas, acho que é um motivo de otimismo hoje. Concordo plenamente com você e acho que esta é uma bela nota para encerrar a discussão. Que tenha uma perspectiva esperançosa. Phil, para as pessoas que querem ler mais do que você escreve, existe algum lugar onde você publica coisas regularmente? Ou algum lugar onde elas possam encontrar seus livros? Existe sim. Vou te enviar um link e você pode colocá-lo na descrição. Eu não diria regularmente, mas de forma esporádica atualmente. Mas sim, muito do que escrevi está disponível online. Certo, por favor me envie o link. Vou colocá-lo na descrição deste vídeo abaixo. Pessoal, se quiserem ler mais, sigam esse link. Phil Hammond, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Vai em Brasil.